Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos tratar hoje sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A gente vai observar que o tema ele é tratado no artigo 103 da Constituição Federal, mais especificamente no parágrafo 2º. Lembramos também que o mesmo artigo 103 cuida da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Vamos verificar como está a redação do parágrafo 2º do artigo 103. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Vamos observar inicialmente a parte que dá início a este parágrafo 2º. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional. Ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela é o instrumento através do qual se torna efetiva uma norma constitucional. Bom, mas por que esta norma constitucional não seria efetiva? Porque ela se apresenta como uma norma de eficácia limitada. Então vamos tentar avançar e verificar o que significa isso. As normas de eficácia limitada, ou também chamadas por alguns autores de normas impositivas, são aquelas normas que dependem da emissão de uma norma futura por algum órgão, a fim de que possa se dar plena efetividade à norma constitucional. Então, ela depende, ela precisa, para ter a efetividade desta norma, que será uma norma infraconstitucional dentro do nosso sistema. Observo, né, que, regra geral, as normas, as questões relacionadas à ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, são as mesmas adotadas na ação direta de inconstitucionalidade, na ADIM. No entanto, nós temos algumas exceções. Nós vamos tentar destacar aqui no nosso trabalho estas exceções. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela serve, então, para que sejam editados tanto atos legislativos como atos administrativos normativos, para que a gente possa chegar àquela efetividade das normas constitucionais. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela trata de controle concentrado. Então, quando eu falo da ADO, eu estou olhando para uma hipótese de controle concentrado. Como os senhores sabem, o controle concentrado, ele é realizado pelo órgão maior do Poder Judiciário, pelo órgão de cúpula. Ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, então, será o competente para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas acho que vale a pena a gente lembrar que o controle concentrado é aquele que não está direcionado à solução de uma demanda concreta, específica, voltada à questão de um direito individual, mas é aquela que está preocupada com o nosso ordenamento jurídico constitucional, com o cuidado, com o trato, com o respeito às normas constitucionais. E aqui, em especial na ADO,
com o cumprimento destas normas que precisam se tornar efetivas quando encontramos uma hipótese de eficácia limitada. Vamos observar que no que se refere à legitimidade, temos a ativa e a passiva. A legitimidade ativa da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a mesma da ADIM, né? Ela está prevista no artigo 103 da nossa Constituição Federal. Vamos então recordar o que diz o artigo 103. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então aí a gente tem os órgãos que têm a legitimidade ativa. E quem tem a legitimidade passiva, ou quem é o legitimado passivo? É o órgão que deveria editar a lei. Então, aquele órgão que deveria editar a lei é o nosso legitimado passivo. Então vamos observar os órgãos do poder, ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário são órgãos que deveriam editar a lei. Mas nós podemos ainda mencionar os órgãos administrativos também na ideia da legitimidade passiva, quando a gente estiver olhando para a necessidade da realização de um ato infralegal. Quando que tem cabimento a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Tem cabimento a ADO no que se refere à necessidade de ser editada uma lei da União, uma lei dos estados e uma lei do Distrito Federal com caráter estadual. Não tem cabimento a ADO para editar lei municipal ou lei do Distrito Federal com conteúdo municipal. Então, o cabimento estabelecido para lei federal, lei estadual ou lei do Distrito Federal com caráter estadual. Vamos lembrar do advogado-geral da União. Será que o advogado-geral da União precisa se manifestar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão? E a resposta é obrigatoriamente não. Se houver uma determinação pelo relator no Supremo Tribunal Federal, este fato ele se dá de forma facultativa. E só aí que a gente vai ter a manifestação em uma ADO do advogado-geral da União. Se for necessária, ou se for aí chamada, melhor dizendo, a sua manifestação, ele terá prazo de 15 dias. Então, para confirmar e ficar bem claro, não é obrigatória a manifestação do advogado-geral da União na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E o Procurador-Geral da República? Ora, o Procurador-Geral da República não terá obrigatoriedade de se manifestar na ADO
quando for ele o autor da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quando não for ele o autor da ADO, ele deverá se manifestar. Então, ele só não se manifesta se for ele o autor. Mas se não for o autor, ele deve obrigatoriamente manifestar-se na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esta decisão da ADO, ela tem caráter mandamental. Então, ela serve para dar ciência ao órgão que deverá providenciar, né, as medidas necessárias para a produção da norma que gerará a efetividade da norma constitucional. Então, é um caráter mandamental, porque através desta decisão se levará a ciência àquele órgão que deve providenciar o que for necessário para que seja editada a norma que dará esta efetividade à norma constitucional. A gente observa que se a decisão estiver atribuindo providências ao poder judiciário, legislativo ou executivo, não há prazo fixado na lei para a elaboração da norma necessária. Então não há uma previsão de prazo. Não existe esta previsão de prazo. A gente vai observar que o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido, tem fixado um parâmetro temporário razoável. Então, vai estabelecer um parâmetro temporário razoável. Isto não é a fixação de um prazo para a edição da norma necessária, mas estabelece um parâmetro temporal que seria hábil à edição, à adoção e providências necessárias para a edição da norma que está sendo necessária para a efetividade da norma constitucional. Se não estivermos olhando para o poder executivo, legislativo ou judiciário, mas estivermos olhando para a necessidade de um ato infralegal a ser realizado por um órgão administrativo, a Constituição Federal estabeleceu prazo, que será de 30 dias para as providências. Caso entenda o Supremo Tribunal Federal, poderá determinar prazo diverso que seja razoável para a edição da norma infralegal. Vamos perceber que essa questão ela foi tratada no parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal. Volto a ler o parágrafo 2º, então, tentando fazer um destaque nesta parte. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. E, agora destaco, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Ou seja, para a edição daquela norma que seja necessária, né, que vai ser necessária aquele ato infralegal, a gente vai ter 30 dias pela previsão do parágrafo 2º do artigo 103. Vamos observar os efeitos dessa decisão. Inicialmente, a gente poderia já mencionar que o efeito será erga omnes, ou seja, atingindo a todos, e que
o efeito será vinculante. Então, irá vincular aquela decisão aos órgãos do Poder Judiciário de todas as suas instâncias, bem como irá vincular aos órgãos da administração pública, federal, estadual ou municipal. Estarão vinculados, então, à decisão que foi proferida na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos verificar que é possível haver uma modulação temporal ou a restrição dos efeitos. Então, o Supremo Tribunal Federal poderá modificar e dar efeito ex nunc, ou o efeito chamado de pro futuro. A gente vai observar que para a realização desta modulação temporal ou desta restrição de efeitos, nós vamos ter que o Supremo Tribunal, por maioria de 2/3, venha a aprovar a modulação ou a restrição. Então, 2/3 dos ministros aprovando esta modulação ou restrição. E sempre ela vai ter que se dar em razão de uma segurança jurídica ou excepcional interesse social. Ou é a segurança jurídica ou o excepcional interesse social que estabelece esta necessidade da modulação ou da restrição. Vamos observar aqui em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que pode ser declarada de forma cautelar a suspensão dos procedimentos ou de uma norma que esteja gerando a ausência da efetividade da norma constitucional. Então, cabe a concessão de cautelar quando houver uma excepcional urgência ou houver relevância para sua decretação. A decretação terá que se dar por maioria absoluta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo estar presentes como quórum mínimo para a sessão 8 ministros. E a gente vai ter como efeito desta medida cautelar a suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo que estiver impedindo a efetiva aplicação da norma constitucional, bem como irá suspender todos os processos judiciais ou administrativos em andamento que aguardem a decisão final daquele procedimento através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos observar que sempre que se fala da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, alguém se lembra do mandado de injunção. Então vamos verificar o mandado de injunção no nosso contexto constitucional. Está lá previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que cuida dos direitos e garantias, e está previsto no inciso 71. Vamos verificar a redação. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vamos poder observar que o mandado de injunção ele pode ser proposto por qualquer pessoa. Aí ele já difere da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tem os seus legitimados lá no artigo 103. Mas o mandado de injunção, ele não se refere a um controle
concentrado, mas a gente tem aqui o controle concreto, porque ele olha para um caso concreto e com interesses jurídicos específicos. Como nós já dissemos, né, a gente vai encontrar na ideia do ADO, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é um controle concentrado. Então, não estamos, né, olhando para um caso concreto, não estamos olhando para uma hipótese em que esteja em discussão um interesse jurídico específico, né? Este controle que a gente vai observar é um controle abstrato. Então a gente não está olhando para um controle concentrado ali naquela hipótese concreta. A gente está olhando para o controle concentrado quando a gente olha para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a gente poderia ainda acrescentar ao final que a decisão que a gente observa no mandado de injunção, ela serve para o caso concreto. Então, ela vai gerar efeito diretamente naquele caso. Enquanto a ADO, ela vai declarar a mora do órgão competente para a edição da norma que é faltante, que é necessária para que a gente tenha a efetividade da norma constitucional. Então, a gente observa que mandado de injunção tem características próprias, olha para o caso concreto, onde existem interesses jurídicos específicos de forma totalmente diferente da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bom, estes seriam os comentários que a gente gostaria de apresentar relacionados aqui à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Muito obrigado por sua atenção.